Está começando uma nova série de estudos da Bíblia e você é meu convidado especial. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje o tema é Deus existe? Verdade sobre Deus. Assim como o oceano não pode caber dentro de um copo, diz que Deus ele também é tão grande em que o ser humano não consegue compreendê-lo por completo. Ele existe. Como nós podemos ver a revelação dele? Por meio da natureza, por meio de Jesus Cristo e por meio da sua palavra. Primeira pergunta: desde quando Deus existe? Será que existe uma data? Nós podemos mensurar? A Bíblia mostra isso também. Em Salmos 90, verso 2, olha o que ele diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus, ele existe desde sempre. Sol, a lua, as estrelas, o universo, inclusive nós mesmos, né? Nós tivemos um início, mas ele não. A Bíblia diz que ele já existe, certo? Porque ele é o Criador. Agora, qual a principal característica de Deus? Lá em 1 João, capítulo 4, no verso 8, ele diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você tem amor no seu coração, você ama alguém, você ama sua mãe, seu pai, isso é uma das provas da existência de Deus, porque ele é amor. Então, assim como você diz, eu amo, você está dizendo que Deus ele existe, porque você ama, certo? Terceiro, o batismo deve ser feito em nome de quem? Mateus capítulo 28, verso 19, Jesus ele diz, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que Jesus mencionou três pessoas? O Pai, o Filho, que no caso era ele, e o Espírito Santo. É o que Deus está mostrando, certo? Quantos deuses existem? Deuteronômio 6, verso 4, diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra Deus, ela é apenas um título, certo? É como se fosse a palavra família. E a palavra Deus, Elohim, do hebraico, né? Família da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É o que nós sabemos, o que Jesus nos revelou e o que a palavra de Deus nos mostra. Então ele fala, quer dizer que você está dizendo que existem três deuses? Não. Só existe um, que é Deus. A palavra Deus, dentro da palavra Deus, tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Ok? Quinta pergunta diz o seguinte: o que a Bíblia ensina sobre a divindade de Jesus? Será que Jesus ele é Deus? Será que ele é um ser criado? Vamos ver. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías, capítulo 9, verso 6. Quase 700 anos antes de Cristo, aqui nós vemos um relato de Jesus que iria nascer, mas também sendo chamado de Deus e Pai da Eternidade. Ser o Pai da Eternidade, porque ele teria que ser antes disso. Deus ele está além do tempo, ele transcende o tempo, as nossas eras, ele está muito mais além do que nós podemos imaginar, ok? Jesus é Deus sim, que ele diz que nós iríamos ser visitados e ensinados por Deus. A palavra Emanuel da profecia significa Deus conosco, e foi isso o que Jesus fez. Quando ele veio à terra, ele estava conosco. Amém? O que a Bíblia ensina sobre a divindade do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo é uma força? Ele é Deus também? Ele é uma pessoa, um extra? O que a Bíblia diz sobre isso? Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Pedro, né, em Atos capítulo 5, do verso 3 e 4, ele mostra que o Espírito Santo é Deus, porque mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir a Deus. Em Isaías capítulo 6, o profeta ele vê uma visão de alguém no trono, e no livro de Atos, pegou e disse, olha, como bem disse o Espírito Santo. Também é o Espírito Santo, lá no livro de Isaías. Olha, na sétima questão, quais nomes estão na bênção divina?
A Bíblia diz aqui em 2 Coríntios 13:13: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Na criação também nós vemos em Gênesis capítulo 1, quando verso 27, verso 28, quando ele diz: façamos o homem a nossa imagem. Eu queria que você depois deixasse na descrição as perguntinhas que eu vou fazer para você agora. Certo? Será que Deus ele foi criado por forças naturais? Será que é o ser humano que criou a Deus? O que é que você acha? Devemos adorar vários deuses? Ou somente o único Deus, Jeová, Javé, Yahvé, que no caso Elohim, né? A palavra Deus, que também é um título. Jesus é um Deus menor que foi criado? Ou ele é Deus, 100% Deus? O Espírito Santo é totalmente Deus? Na divindade, existe um ser ou três seres que formam um Deus? Então, aí está, você toma a sua decisão. Último apelo para você. Você acredita em um só Deus formado por três pessoas eternas, Pai, Filho e Espírito Santo, os quais nos amam e desejam também a tua salvação? Grandioso Deus e Pai, nós sabemos que a tua palavra foi revelada, Senhor, e ela revela o Deus único verdadeiro. Queremos te rogar para que essa pessoa que está orando comigo agora, ela possa sentir a tua presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como Jesus ensinou no batismo, que nós devemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que essa pessoa possa, Senhor Deus, tomar a sua decisão, crer que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo querendo nos salvar, querendo salvar essa pessoa, Senhor. Obrigado por tudo. Abençoa ela e que ela possa ter compreendido que esse Deus maravilhoso, eterno, ele vai nos salvar mediante a nossa fé, mediante a tua graça e todos aqueles que o aceitarem. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e fique com Deus. Até o próximo estudo.